Fala aí, galerinha do ENA, que tá falando é o Roger. A gente está aqui hoje para mais um aula de Sociologia, desta vez para tratarmos sobre um pouco, né, da formação do Estado brasileiro, né, citando algumas, digamos, acontecimentos que eu considero, na verdade, como importantes nesta formação do Estado brasileiro, né, nosso entendimento como uma nação soberana, independente, capaz de tomar suas próprias decisões, de ter suas próprias normas, ter de fato sua independência e soberania. E eu dei aqui uma ênfase, né, um destaque aqui na Constituição Cidadã de 1988, que é um acontecimento dos mais marcantes dentro da nossa história de formação de Estado, dentro da nossa formação política e também como sociedade, né, que é a Carta Magna, que é a lei maior presente e existente dentro do nosso organograma político, administrativo, jurídico, né? E também de regramento social, e que está vigente, né? Desde 1988, vai fazer, se eu não me engano, agora 32 anos, né? E esperando, né, que ela se perpetue cada vez mais, né? E que com o passar do tempo, com as modificações que são naturais, né, dentro da nossa sociedade, que ela possa ser cada vez mais, digamos, adequada à realidade que a sociedade vive, né? Uma das constituições mais modernas existentes no mundo. E, depois para finalizar, a gente tem duas questões, né, todas duas do Enem, para finalizar aqui a nossa vida. Então, vamos começar fazendo uma remontagem histórica dessa formação do Estado brasileiro, né? E, logicamente, né, como talvez seja o pontapé, né, é o pontapé inicial dado dentro dos livros históricos e dentro de um estudo historiológico e cronológico, né, que é com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Época que eles chamavam de América, né? Do Novo Mundo, da época das grandes navegações, né? Com, com a chegada dos portugueses aqui na América, né? Então houve, né? Com toda aquela história que você bem já conhece, né? Um pouco, às vezes, ou muito até, né? Floreada, mas que é importante, né? Porque, é, digamos, não sei se seria a palavra certa, né? Mas colocou o Brasil ali numa vitrine, né? Com relação à Europa, né? E depois de passado este período de chegada, de instalação de algumas, como é que eu posso colocar? De algumas instituições dentro da colônia, né? De haver já uma certa, como é que eu posso colocar? Uma certa organização social, uma certa organização política e administrativa, né? Lá em 1810 ocorreu, né? A época da expansão napoleônica, né? Vale lembrar que teve ali como pivô o bloqueio continental, né? Que o Napoleão promovia a Grã-Bretanha, em que Portugal veio a descumprir, né? E Napoleão foi lá e invadiu a coroa portuguesa lá, né? Invadiu Portugal, o reino de Portugal, e a corte portuguesa veio fugida para o Brasil, né? Escoltada pela Marinha britânica, né? Então chegaram lá em Salvador, né? Que era até então a capital da colônia portuguesa, e se instauraram, né? E houve, depois deles se mudarem de Salvador
para o Rio de Janeiro, né, que foi então instituída como a nova capital, e houve a transferência da corte, né, houve a instauração da corte portuguesa no Brasil, e o Brasil foi elevado da condição de colônia para Reino Unido, a Portugal e Algarve. Então, se vocês entenderem dentro da formação do Estado brasileiro, né, isso é relevante porque aí sendo o Brasil de uma posição até outrora de colônia, né, então ele tinha uma relação de submissão com a coroa portuguesa, ele, digamos, ele não era relevante do ponto de vista das suas opiniões, da sua sociedade, para as tomadas das decisões da coroa portuguesa, mas de uma hora para outra, né, numa virada de mesa, ele se tornou eu posso colocar como um componente chave dentro desta organização política e administrativa e do comando que a coroa portuguesa tinha, porque ele saiu de uma condição de, de colônia, né, sem tanta expressividade, a não ser, né, na área de exploração, na área do, da, da submissão que existia à metrópole, né, para se tornar, né, o centro de comando, o centro de poder da coroa do reino português. Então, é um fato chave importante dentro desta formação do Estado brasileiro. Posteriormente, né, depois das coisas se acalmarem, Dom João voltou para Portugal, né, a corte voltou novamente para lá, o Brasil decresceu novamente a condição de colônia, se não me engano, e deixou Dom Pedro I como o príncipe regente do Brasil. Né? E lá pelas tantas, aí, como a gente tem folcloricamente, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, né? Sendo que a carta a declaração de independência tinha sido assinado 5 dias antes pela, se não me engano, 5 dias antes, pela princesa Leopold, né? E houve, então, a proclamação da independência do Brasil, que é um fato muito relevante, né? Apesar de, se não me engano, só lá em 1825, que a coroa portuguesa reconheceu a independência do Brasil após o pagamento de uma dívida, mas se torna um fato muito relevante do ponto de vista que, como a própria palavra diz, o Brasil tornou-se independente. O Brasil foi capaz de tomar suas próprias decisões, de saber com quem ele se aliaria ou não, que tipo de perspectiva econômica, de perspectiva política, de forma de organização social, até mesmo de uma forma de buscar uma prosperidade, uma modernidade, ele iria decidir. Ele iria ser o responsável pelas suas próprias tomadas de decisão de acordo com o futuro que ele almejava, não sendo dependente da opinião, do querer, das escolhas feitas pelo Reino de Portugal. Né? Então, a partir disso, teve-se início o primeiro reinado, né, que foi a partir da governança de Dom Pedro I, e com a morte de Dom João VI, de Dom João, acho que é Dom João VI mesmo, se tiver equivocado, vocês me corrigem. Né? Aí houve a variância do trono lá em Portugal e Dom Pedro I abdicou aqui no Brasil, deixou o seu filho Dom Pedro II como, digamos, o governante, né? O imperador, e, e foi assumir o trono em, em Portugal, sendo que o seu filho Dom Pedro II, ele, se não me engano, ele tinha 13 anos, ou era 9 anos, alguma coisa assim, 11 anos, né? Não poderia assumir o trono por conta da sua menoridade, e houve, então, o que a gente chamou de período regencial, né? Foram onde os regentes tomavam conta do Brasil, né? Enquanto Dom Pedro I, digamos, era educado para se tornar o imperador do Brasil, né? E esse período também é muito marcado pelas revoltas, né, de cunho republicano.
que existiam, né? Exemplo, se eu não me engano, Inconfidência Mineira, Cabanagem, Farroupilha e tantas outras, né? Até que, se eu não me engano, em 1840, foi dado o golpe da maioridade, né? E Dom Pedro II, então, pôde assumir de fato o trono e se tornou o imperador do Brasil. Desculpa. E teve início o segundo reinado, né? Que só foi findado, né? Depois de 49 anos, inclusive Dom Pedro II é o governante a ficar mais tempo no cargo, né? No cargo, digamos, mais alto dentro de uma organização administrativa e política dentro do Brasil, né? E ele só foi, digamos, derrubado, né? Que foi dado um golpe, né? Para a proclamação da República lá em 1889, em 15 de outubro, por conta de desavenças existentes as três, com a tríade de sustentação do governo naquela época, né? Que eram os donos de terras, né? Que foi principalmente abalada esta relação por conta de um viés de abolição da escravatura, né? Com um processo gradual, né? Mas que acabou por disseminar esta relação, né? Com a proclamação da República, o exército, né? Que tinha sido escanteado, né? E o exército já tinha recebido uma proeminência, né? Desde a Guerra do Paraguai e com a Igreja Católica por conta de Dom Pedro II ser maçom, né? E o Papa na época ter emitido uma bula papal para os governantes de países, de reinos, né, de impérios católicos, abominando a maçonaria, né? E Dom Pedro foi contra isso. Então, por conta dessas desavenças com essas crias, né, com essa cria de sustentação, ele acabou levando o golpe e foi proclamada a República Brasileira, né? Disso surgiu a República da Espada, que foram os primeiros presidentes, né, que foram os militares, né, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Após esta República da Espada, houve a República Oligárquica, né, que é onde muito presente o coronelismo, o clientelismo, né, aquela troca de favores, eleições fraudadas, o voto de cabresto, a política do café com leite, né, até que em 1930, né, Vargas, né, influenciado por um movimento tenentista, ele decide chutar a banca, né, dar um golpe, então assumiu o governo, né, as rédeas do Estado brasileiro e dá-se início ao governo provisório, né, que foi de 1930 até 1932, de 1932 até 1937 tem-se o período do governo constitucionalista de Vargas e de 1927 até 1945 tem-se o Estado Novo, né, que é a ditadura varguista. Pós 1945, quando Vargas renuncia, né, tem início a República Populista, que vai durar até 1964, né, com o golpe cívico-militar que deu início à ditadura militar. Nessa época da República Populista era muito característico governantes de cunho muito carismático, de apelo muito populista, né, como é que eu posso colocar, de ideologias, né, que ou agradavam demais a população ou então desagradavam as elites que porventura davam sustentação aos governos, né? Então aqui a gente tem figuras como o JK, né, o Jânio Quadros e por último, né, o João Goulart, o Jânio, né? Até que teve início a ditadura militar, que vai de 1964 até 1964 até 1970
85, né? Então temos aí o período da ditadura militar que durou 20 anos, 21 anos, né? Com todos, né? É um período muito triste, muito sombrio da nossa história. Após isso, tem-se o período de redemocratização, né? Com o movimento das diretas já, a, né, todos aqueles movimentos, né, em prol da democracia, né, e com a eleição indireta, né, do Tancredo Neves, né, que veio depois a falecer e quem tornou-se o primeiro presidente civil, né, vamos colocar assim, pós ditadura militar, foi-se o José Sarney, né? E após isso teve início, né, a nova república, né? A gente pode colocar aí como sendo pós Constituição Cidadã, que é o período que a gente está vivenciando atualmente, né? E fatos que são muito característicos e muito, digamos, atemporais dessa formação do Estado das Leis é justamente quando você atenta para as relações existentes dentro dessas, desses marcos, né? Há uma relação muito forte de uma troca de favores, de um pensamento individualista, né? Então você vê muito ressaltado é, o privado se sobrepor ao público, né, se sobrepor ao coletivo. Então, se você for lá olhar, né, dentro desses marcos, né, muito fortemente, principalmente a gente vou colocar aqui na proclamação da República, né, República da Espada, República Oligárquica, Vargas, dentro da República Populista, né, ditadura militar, né, e também até hoje, né, uma, um sobrepujamento do público pelo privado, né? Então, o interesse privado ele sempre se acaba se sobrepondo sobre o interesse público, né? Então, as decisões são as que são melhores para um pequeno grupo e não aquelas que irão beneficiar uma gama maior de pessoas. Se você tem determinados meios de ganhar, né? De ganhar uma eleição, de ganhar um cargo público, que sejam mais fáceis, né? Você vai por eles. Se você tem necessita de algo, você tem um amigo, um colega dentro da estrutura organizacional do Estado brasileiro, né? Você acaba sendo beneficiado por isso, enquanto outros que não têm como é que este mesmo relacionamento acabam sendo escanteados. Então é muito forte, muito característico dentro desta formação do Estado brasileiro é uma relação, mais uma vez sendo redundante, né, de sobrepujamento do público pelo privado, né? E uma obra que eu indico a vocês, até caso tenham tempo para ler, se não buscarem pelo menos o resumo, né, a obra Raízes do Brasil, que é do Sérgio Buarque de Holanda, que ele atenta muito nessa formação do Estado brasileiro, né? Então ele vai tratar de como se desencadeou essa formação, como foram os passos, como está a cronologia, né, uma certa historiologia dentro dessa formação do Estado brasileiro, e atentando justamente para fatos e situações que colocam, né, as claras justamente esta relação clientelista, essa relação de troca de favores, que ele acaba chamando, né, de o homem cordial brasileiro, né, do jeitinho brasileiro, sempre se dá um jeitinho, né, de conseguir algo. Se você tem um amigo dentro de uma agência do INSS, você necessita de um atendimento e você está no final da fila, por conta desse seu conhecimento, né, por conta desse seu amigo, você acaba ascendendo, né, para a ponta da fila e acaba sendo beneficiado, sendo privilegiado. Então, é aquela ideia do jeitinho brasileiro, né, o que eles chamam da cordialidade, do homem cordial brasileiro, né? São as raízes, né, que vem lá desde do início, né, da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Se a gente for para
nesse período aqui, né, de independência, primeiro reinado, né, aquela ideia do santinho do pau oco, né, e tudo mais. Então, tentar aquela ideia do jeitinho, né? E teve até uma série na, na TV Globo, né, que retratou muito fortemente isso, né? Eu me esqueci agora o nome, mas é alguma coisa relacionada com o Brasil, né? Que tinha até o Alexandre Nero, que era um dos, dos protagonistas, né? Então, é, assim, de forma mais genérica, era isso que eu queria apresentar dentro de uma remodelagem histórica da formação do Estado brasileiro para vocês, né? E com relação à Constituição Cidadã de 1988, né, a nossa Carta Magna que está vigente até hoje, e ela tem como algumas das suas características, né, dentro de uma organização político-administrativa e social, né, é a instauração de eleições diretas para os cargos do poder executivo, né? Então isso entra também dentro de uma característica do sistema político brasileiro, né? Que vale lembrar que durante o período da ditadura militar não existiam eleições diretas, eram eleições indiretas. A Constituição Cidadã ela instituiu isso, eleições diretas para os cargos do poder executivo. Também o direito de voto para analfabetos, né? Que durante se não me engano, até a época da Constituição Cidadã, durante todo esse período aqui, o direito a voto ele era permitido para alfabetizados, né, de acordo com, com um limite, né, de idade, se não me engano, era de 21 anos, e era censitar, né, de acordo com a sua renda, né? Então, a Constituição ela universalizou, né, podemos dizer assim, de certa forma, o direito do voto que estendeu aos analfabetos que eram, e acho que ainda continua assim, não tem conhecimento do último censo, né, conhecimento aprofundado sobre a estrada da alfabetização, né, mas que são representam um número, uma quantidade expressiva da população brasileira, né? Instituiu também um voto facultativo para os jovens entre 16 e 18 anos de idade, né? Então, se você tem entre 16 e 18 anos de idade, você vota, né? Caso se sinta preparado, né? O voto é uma decisão é um ato muito importante, né, que tem reverberações dentro da sociedade, né? Então, entre os 16 e os 18 o voto é facultativo, a partir dos 18 o voto é obrigatório até os 65 anos de idade ou até os 70 anos de idade, não tenho certeza. Também houve uma redução do mandato do presidente de 5 anos para 4 anos, né? Então, instituiu-se esse prazo de um mandato, né, de um mandato de um governante, né? E até 1998, se eu não me engano, não era permitido a reeleição, né? Até que o FHC fez as suas manobras dentro do Congresso e foi, né, teve uma PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição, que alterou lá o trecho da Constituição e permitiu a reeleição para o presidente, né? Então, também tem-se eleições em 2 turnos, né? Que para ser eleito em primeiro turno, o candidato ele necessita ter mais de 50% dos votos, né? Então, se ele tiver 50% mais um, né, ele é eleito em primeiro turno. Do contrário, né, caso ele obtenha, por exemplo, 45%, 35% dos votos e o outro candidato obtenha, né, uma taxa menor, vai-se para o segundo turno, né, para ter-se proporcionalmente, digamos, uma equivalência de 50% mais um, né? A regulamentação das eleições é pelo TSE, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral é o responsável por regulamentar, né, por dar o respaldo jurídico, dizer como são os procedimentos do pleito eleitoral, né, por julgar possíveis processos, né, de incoerências, né, de erros dentro do processo eleitoral, o sufrágio universal, né, que é
o voto universal, voto obrigatório, né, a partir dos 18 anos até os 65, até os 70 anos, o voto secreto, então, a revelia do que era, por exemplo, na época da República Oligárquica, né, que tinha lá o voto de cabresto, que tinha o clientelismo, né, que você era candidato a presidente, você tinha um coronel na determinada região, você malhava a mão dele e ele ia lá, né, com os seus jagunços, na casa das pessoas, pegava o título eleitor delas, ou então acompanhava elas até a sessão eleitoral, né, armados e obrigavam elas a votar em determinado candidato, né. Hoje em dia, não, né, o voto é secreto, você é o único sabe do seu voto, né, mas caso você queira declarar publicamente também, não tem nenhuma uma implicação jurídica. E o pluripartidarismo, né? Que também, ao contrário do que era presente na ditadura militar, né? Que era o bipartidarismo, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e a União, o MD, que era a União Democrática Nacional, se eu não me engano. União. Não estou lembrando agora. Mas era o MDB e o UDN, né? O MDB seria, digamos, um partido de oposição e a UND seria o partido dos militares, né? Então, a revelia disso foi-se instituído o pluripartidarismo, né? Com as mais variadas siglas que existem hoje, se eu não me engano, passam de 32, né? Então, dentro de um regramento político eleitoral, né? São essas as principais instituições, né, vamos colocar assim, as principais artigos, regras que foram instituídos a partir da Constituição Cidadã de 1988, né, e que é importante que eu creio que a grande maioria de vocês saiba, porque é algo muito presente, né, algo muito acessível. Né? A Constituição de 1988 colocou a educação como dever do Estado, inclusive para quem não teve acesso ao ensino na idade certa, né? Então, esses projetos EJA, né? Que é Educação de Jovens e Adultos, né? Um exemplo, né? De garantir, né? A alfabetização, né? Foi ampliar a educação rural e enfatizar os esforços para incluir as crianças com deficiência e a população indígena. Então, dentro de um âmbito educacional, né? O, dentro dos direitos, né, se não me engano, direitos sociais, né, a educação foi instituída como um dever do Estado. Então, é dever do Estado garantir a educação para todos, né, inclusive para aqueles que não tenham tido acesso a ela na idade certa, né, independente de onde moram, da etnia, de condição física, né. A defesa do consumidor também foi introduzida como um direito fundamental. É direito fundamental, desculpa. Faz direito social, é direito fundamental. O Código de Defesa do Consumidor foi elaborado por determinação expressa da Constituição, né? Então, é aquela que você, ao fazer uma compra e sentir que você como é que posso dizer? Teve um direito, foi enganado, né? Você por exemplo, se você viu uma propaganda que dizia que você tinha direito a 50% de desconto em determinado produto e na compra você percebeu que, na verdade, você só tinha direito a 20%, né? Então, você pode denunciar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, por propaganda enganosa, né? Antes não existia, né, essa regulamentação de um Código de Defesa do Consumidor, né? Então, casos como esse, né, ficavam impunes. A nova carta também garantiu ao brasileiro o pleno acesso à cultura, né, e conferiu ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestações tipicamente nacionais, como a indígena, a popular e a afro-brasileira. Então, aqui, de um ponto de vista cultural, né, a Constituição ela garantiu que o brasileiro tem de ter pleno acesso à cultura e que é dever do Estado conferir isso, e também proteger as manifestações artísticas nacionais, né? Principalmente as dos indígenas, né? Que são a nossa raiz, né? Realmente das terras nas quais vivemos, né? Das terras brasileiras,
né? As de condições populares, né? Sejam aquelas mais folclóricas, festa junina, carnaval, e as de afro-brasileiro, né? Que principalmente a gente vai colocar, tem muitas manifestações de cunho religioso, né? Então, é dever do Estado também proteger e garantir o pleno acesso dos brasileiros a isso, né? A Constituição de 88 reconheceu a importância da biodiversidade ao dedicar um capítulo ao meio ambiente, né? Então, é muito importante, né, saber que dentro da nossa Constituição há um capítulo específico tratando do meio ambiente, né? Então, a forma como o governo deve agir, as formas como devem ser tomadas as decisões para a proteção do meio ambiente ou para a responsabilização de agentes que não estejam cumprindo com as suas funções, né? Ou de criminosos que estejam desmatando ilegalmente ou queimando as florestas, como está ocorrendo aí à torta e à direita, e não se vê responsabilização de ninguém, não vê-se tomada de ações enérgicas para tentar coibir isso, né? Mas está lá dentro da Constituição um capítulo dedicado exclusivamente a isso, né? E a depender de um atentamento maior das instituições e da sociedade, né? Pode-se haver a responsabilização dos agentes públicos por negligência quanto ao cumprimento desta norma presente na Constituição, né? Passou a exigir a avaliação de impacto ambiental para obras e abrir o caminho para legislações posteriores, como a Lei das Águas e a Lei dos Crimes Ambientais, né? São normas jurídicas muito importantíssimas, né? Proteção dos nossos corpos hídricos, né? E também, né, proteção, né, da flora e da fauna brasileira, né? E esta de relação com o impacto ambiental, né, para saber qual o impacto que determinada obra vai trazer para a natureza, vai trazer para a fauna e para a flora, né? Também é muito importantíssimo. Outra revolução importantíssima, após tantos anos de regime militar, foi a possibilidade de cidadãos apresentarem projetos de lei com a assinatura de 1% dos eleitores do Brasil, né? Então, aquelas, digamos, talvez vocês já até tenham visto, né? Tenham ouvido falar do Lei da Ficha Limpa, né? É um projeto de lei que nasceu como é que eu posso colocar? Nasceu de uma vontade popular, né? Vamos colocar assim, né? Então, houve-se a formação de um projeto de lei e teve, né, lá a petição, né? Ocorreu a assinatura por pelo menos 1% dos eleitores do Brasil, né? Tem-se aí a fixação de uma quantidade mínima de assinaturas, né? Acho que até ultrapassou em muito este limite, né? Então é considerado como um projeto de lei e é levado, né, para a Casa Legislativa do Brasil, no caso do Congresso Nacional, né, avaliado na Câmara e no Senado, né, se aprovado, levado para a sanção presidencial, né? Então é muito importante porque torna-se como um equipamento um mecanismo de garantir uma participação maior da população dentro da organização social, da legislação, né, da forma como a sociedade organiza no seu todo, né? Então é muito importante como mecanismo de aumentar a participação da população dentro da política, dentro da legislação do Brasil, né? Outras coisas, né? Teve o fim da censura aos meios de comunicação, né, que é algumas características dos períodos de ditadura que ocorreu no Brasil, né, o período da ditadura varguista e da ditadura militar, né, liberdade de expressão, né, que está muito em voga, né, que apesar de termos liberdade de expressão, de falarmos, de nos expressarmos, mas há determinados limites dentro disto. Direito das crianças e do adolescente, né, legislado aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eleições diretas e universais como 2 turnos, né, que a gente já falou, direito ao voto para analfabetos, voto facultativo aos jovens de 16 e 18 anos, a prática de racismo passou a ser crime inafiançável, né, então é algo muito presente no Brasil, né, apesar da gente ter uma população predominantemente negra e de hereditariedade negra, né, o racismo é muito presente no Brasil, né, vale lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né, isso não tem um pouco mais de 100 anos, né,
1888, 1988, 100 anos, então 130 anos, né? Se não me engano, 120, 130 anos da abolição da escravatura no Brasil, né? E vale lembrar que, apesar de ter abolido, né, a escravidão, mas não foi se dado meios, oportunidades iguais para os negros poderem ascender na vida, né? Então é muito triste, né? Algo muito sombrio, muito escuro também na nossa história. Proibição da tortura, né, que é uma prática também muito frequente das épocas ditatoriais, né, totalitárias dentro do Brasil, né, da época varguista, da época, principalmente da época da ditadura militar, né, que tinha lá, né, o CIOPS, se não me engano, não era o CIOPS, não, o DOPS, né, que era departamento, digamos, especializado em tortura da época da ditadura militar, né, igualdade de gêneros, né, então apesar de ainda não ser uma realidade, né? Mas a Constituição ela determina que deve haver essa igualdade de gênero, né? Apesar da gente ver que as mulheres sofrem preconceito, né? Em ambientes que são tipicamente masculinos, né? Por exemplo, eu como sou, dizer da minha área, né? Da medicina ainda há muita discriminação dentro das mulheres, principalmente em determinadas especialidades que elas queiram seguir, né? Com relação aos salários e a tantas outras coisas, né? O fomento ao trabalho feminino, né? Também, né? é, em vista, né, a mudança da sociedade, né, sair de uma sociedade onde a mulher é tipicamente caseira, né, não saía, não trabalhava, né, então, é, digamos, a Constituição, ela deu margem para se criar programas, né, se fomentar o trabalho feminino, né. Também legislou sobre a população indígena, né, então garantindo o direito deles às terras, né, onde eles tipicamente viviam, né, então a criação dos parques indígenas, né, das reservas indígenas, né, de preservar a cultura deles, de preservar a forma e a maneira como eles vivem. Então é algo também muito importante, né, os primeiros habitantes do Brasil. A Carta Magna de 1988 determinou que os índios teriam a posse às terras que ocupavam, bem como aquelas que eles tradicionalmente ocupavam, então, é o que eu falei. Né? E, dentro de direitos trabalhistas, a Constituição, né, consolidou diversas conquistas aos trabalhadores, como, né, o abono da indenização de 40% da FGTS, né, o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, a demissão e seguro-desemprego, né, que a gente está vendo, principalmente nesta época, né, de pandemia, né, com o desemprego lá em cima, né, então está sendo muito utilizado isso, né, os saques do FGTS, né, os entradas no seguro-desemprego, o abono de férias e o 13º salário para aposentados, né, então receber mesmo pelo período de férias, né, o 13º salário, né, que seria como se fosse um 13º mês, né, então eles recebem um 13º salário, jornada semanal de 44 horas, quando antes era de 48 horas, né? Então 8 horas semanais, se eu não me engano, né? O limite máximo, né? Se for ultrapassar disso, você tem que pagar hora extra, né? Então, mais um direito garantido da Constituição. Licença maternidade 120 dias e licença paternidade de 5 dias, né? Então a mulher, né? Então, tem-se o período, né? Do parto, né? Até a criança, se eu não me engano, ter como é que posso colocar? Esse um desenvolvimento maior, né? Vamos colocar assim, não é bem a palavra certa, né? Mas esse período entre o parto, né, e a mulher cuidar, né, ter um contato maior com seu filho, né? E também a licença paternidade, né? Que os pais também, né, dá o suporte, né? Muitas vezes é só o homem e a mulher, né? Não tem nenhum parente que mora perto, então o homem justamente dá este suporte para a sua mulher, o seu filho, a sua filha. Direito à greve e à liberdade sindical, né, que foram direitos caçados durante a época varguista, né, durante a ditadura militar, né, que era proibir a greve e também os sindicatos, os direitos humanos, que depois a gente vai ter uma aula específica para tratar sobre isso, né, mas respeitar os direitos humanos, né, e além disso, várias outras conquistas foram alcançadas no campo dos direitos humanos, né.
Então, depois a gente vai ter uma aula específica para tratar disso. Então, digamos, genericamente isso que eu queria apresentar para vocês, né, sobre a formação do Estado brasileiro e sobre a Constituição, né, para lembrar que dentro da Constituição, indicar a vocês também, né, há uma gama de coisas que vocês podem usar para vir abordar dentro da redação de vocês, né, porque o tema da redação, ele é um um tema, né, um problema social, né, e que por se tratar, né, de um Estado democrático que tem como lei maior a Constituição, de uma forma ou de outra, né, aquele problema ele vai ter uma certa relação com a Constituição, com os direitos que ela garante, né? Então eu vou resolver aqui apenas a questão 1 e deixar a questão 2 para vocês resolverem aí. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, né, para a aula não ficar muito extensa. Então vamos aqui. Um transformador da vida pública brasileira expressa-se segundo a análise do historiador na ideia das normas jurídicas, prevalência dos interesses privados, solidez da organização institucional, legitimidade das ações burocráticas ou estabilidade das estruturas políticas. Né? Então, o texto, né, Raiz do Brasil, Sérgio Bartolão, que eu vou explicar para vocês, né? Então vamos ver aqui um trechinho, né? Em sociedades de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independente e até exclusivo de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. Né? Aquela relação de clientelismo, troca de favores que eu coloquei para vocês durante a aula, que é muito característica de uma organização do Estado brasileiro. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amor. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, uma estagnação, antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Né? Então, ele está tentando aqui este texto justamente por causa daquela ideia que eu coloquei dentro da aula para vocês, né? Aquela ideia de haver, né, um cordialismo muito forte dentro do Brasil, né? De buscar-se sempre dar-se um jeitinho nas mais variadas e determinadas situações que existem dentro do nosso cotidiano, justamente por ter uma relação com um agente público, com determinada pessoa de uma condição dentro do organograma administrativo e político brasileiro, né? Então, deixando de lado, né, características e qualidades, né, ordenadores, disciplinadores e racionalizadores que deveriam ser aquelas que norteariam a prática pública, né, um bem público. Então, ele quer saber qual é o transformador da vida pública brasileira que se expressa segundo a análise do historiador, né? Que a gente tem como resposta, né? Obviamente, a letra B, prevalência dos interesses privados, né? Que é justamente esta prática de clientelismo, mais uma vez dizendo, né? Do cordialismo que o Sérgio Buarque de Holanda diz na sua obra Raiz do Brasil, né? De um homem cordial brasileiro, né? Que é também a visão que o mundo todo tem da gente, né? Daquele jeitinho brasileiro, né? Sempre dá-se um jeitinho, sempre conseguir uma brecha para conseguir almejar o que você deseja, né? Então é sempre essa sobrepujança dos interesses privados sobre os interesses públicos e coletivos. Né? Então, a nossa alternativa aqui acaba sendo a letra B, e que é um traço muito característico e formador de uma vida política, de uma formação do Estado brasileiro, e que, infelizmente, é presente até hoje. Né? Aqui eu tenho certeza que vocês têm conhecimento, não tem dúvida nenhuma. Né? Não é rigidez das normas jurídicas, justamente por haver esta possibilidade de dar-se um jeitinho brasileiro, né? de um interesse afetivo, de um interesse privado sobrepujar um interesse público. Então, não há um traço característico desta rigidez das normas jurídicas. Né? Ao contrário, né? Tem uma certa fluidez, né? Solidez da organização institucional, também não. Legitimidade das ações burocráticas, muito menos. E também não estabilidade das estruturas políticas brasileiras. Né? Então, a nossa alternativa aqui correta é a letra B, prevalência dos interesses privados. Né? Então, fica essa questãozinha aqui do NPPL 2000. NPPL não tem a data aqui, né? Do NPPL para vocês resolverem, né? Qualquer dúvida sobre ela ou sobre esta que a gente acabou de resolver, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou a total disponibilidade para tentar sanar possíveis dúvidas de vocês. Eu espero que tenha ficado algo, tenha sido proveitosa a aula para vocês. No mais, fiquem bem, se cuidem.
Até a próxima. Bons estudos.